Vamos para a questão de número 142. Olha lá. Na modelagem e no estudo de fenômenos periódicos, em geral, os modelos associados fazem uso de funções trigonométricas. Nesse sentido, considere um experimento realizado em laboratório em que uma planta foi colocada em uma estufa onde a temperatura é controlável. Ok, temos então o seguinte aqui. O experimento consiste em observar alterações nas características dessa planta ao ser submetida a variações de temperatura. Durante 24 horas, a temperatura Tx da estufa variou de acordo com a função, e aí ele coloca Tx igual a 20 menos 10 vezes seno de π vezes x sobre 4. Perfeito. Em que x é medido em hora, variando no intervalo de 0 a 24. Então, basicamente, o que a questão deu aqui pra gente é literalmente uma fórmula, uma expressão que indica a variação dessa nossa estufa, a variação da temperatura dessa nossa estufa, que ele colocou aqui como sendo Tx, em função do tempo x em hora. Então, x pode ser igual a 1 hora, x pode ser igual a 16 horas, x é um valor em horas que varia de 0 a 24, né? Um dia tem 24 horas, então a gente tem aqui esse intervalo de 0 a 24 horas. Ok. Durante esse experimento, quantas vezes a temperatura na estufa atingiu o seu valor mínimo? Então, quantas vezes a temperatura na estufa chegou no menor valor possível? Cara, isso aqui é uma clássica questão modelo, o Enem também já cobrou esse padrão várias vezes. O que você tem que identificar? Sempre que a questão te dá uma função trigonométrica que trabalha com seno ou que trabalha com cosseno, você tem que lembrar que o seno de um número ou o cosseno de um número, olha aqui, ó, o seno de um número ou o cosseno de um número assumem valores máximo e mínimo. Valores máximo e mínimo. O seno pode ter um valor máximo que é quanto? É 1. O cosseno pode ter um valor mínimo que é quanto? Que é menos 1. Então, o seno é sempre um valor entre 1 e menos 1. Tu nunca vai encontrar o seno de um ângulo seno 2. O seno de um ângulo seno 3. Não tem como. Assim como você nunca vai encontrar o seno de um ângulo seno menos 10, o seno de um ângulo seno menos 8. Não existe. Porque o menor valor possível para o seno é menos 1 e o maior valor possível para seno é 1. Você sempre pode guardar essa relação, que isso aqui vai te ajudar em várias questões modelo do Enem. Dito isso, eu quero saber em quantas vezes, ao longo desse intervalo nosso, a temperatura na estufa atingiu seu valor mínimo. Bom, imagina comigo o seguinte, eu tenho aqui, ó, a nossa equação escrita da seguinte maneira, vou até colocá-la de outra forma. 20 menos 10 vezes seno de alguma coisa. Eu nem vou colocar o que está dentro do seno ali pra gente, beleza? Porque no primeiro momento isso aqui não vai ser importante. Então a nossa equação é isso aqui, ó. É 20, a temperatura vale 20, menos 10 vezes o seno de um número. Para que a estufa tenha o seu valor mínimo, o que tem que acontecer? Cara, o que tem que acontecer é que o seno tem que ser igual a 1. O seno precisa ser igual a 1. Por quê, Vini? Porque se o seno for igual a 1, que é o valor máximo para o seno, o que vai acontecer? Eu vou ter o seguinte, ó, a temperatura Tx vai ser quanto? 20 menos 10 vezes 1, considerando que o seno vai ser igual a 1, e aí 20 menos 10 vezes 1 é 20 menos 10. Só que 20 menos 10, na prática, é igual a 10 graus Celsius. Então eu tenho aqui a temperatura mínima sendo alcançada. Ô, Vini, e se você de repente considerasse o seno igual a menos 1, né? Se no lugar de 1 eu colocasse o seno igual a menos 1. O que ia acontecer? Eu ia ter o seguinte, ó. A nossa temperatura Tx seria igual a 20 menos 10 vezes, entre parênteses, menos 1, porque agora o seno vale menos 1. Nesse caso, o nosso Tx vai ser quanto? Vai ser 20 mais 10. Por quê? Menos 10 vezes menos 1 é isso, é 10 positivo. E aí 20 mais 10 é 30 graus Celsius. Agora eu te pergunto, qual dessas temperaturas é a mínima? A mais baixa possível é a temperatura de 10 graus Celsius. A temperatura de 30 graus Celsius está muito elevada. Ela é a temperatura, nesse caso, máxima. Então, para que eu atinja a temperatura mínima, guarda com você. O seno tem que ser igual a 1. Aquele seno dentro da nossa equação tem que ser igual a 1. Qualquer outro valor de seno que esteja entre menos 1 e 1 vai gerar valores de temperatura que estão entre 30 graus Celsius e 10 graus Celsius. Por isso que a gente sempre trabalha com esses valores da extremidade. O valor de seno igual a 1 e o valor de seno igual a menos 1. Mas eu quero o valor da temperatura mínima. Se eu quero a temperatura mínima, eu vou trabalhar com o seno igual a 1. Porque é somente quando o seno é igual a 1 que a gente tem essa temperatura mínima sendo alcançada. Só que aí, veja bem. Aqui, o nosso seno representa o quê? Ó? O nosso seno, vou até escrever aqui embaixo, é o seguinte, ó. É seno de, entre parênteses, π vezes x sobre 4, não é? π vezes x sobre 4. Isso daqui tem que ser igual ao quê? Isso aqui tem que ser igual a 1. Isso tudo aqui tem que ser igual a 1. Esse nosso seno tem que ser igual a 1.
Perfeito. Agora a gente pode pegar uma primeira relação que vai nos ajudar a resolver essa questão. O que dá pra gente colocar aqui nessa situação? A gente pode colocar o seguinte, olha. O 1, o númerozinho 1, é a mesma coisa que seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2. Vini, π sobre 2 é quanto mesmo? Π sobre 2 é 90 graus, beleza? 90 graus corresponde a um ângulo de π sobre 2 radiano. A diferença é que eu tô trabalhando com unidades distintas. Então, no lugar de deixar 1 aqui, eu vou colocar o seno de π sobre 2, que é a mesma coisa. Eu vou colocar o seno de π sobre 2, que vai dar no mesmo resultado, ó. Seno de π sobre 2. E detalhe, né? Isso aqui que eu tô colocando... Ih, caramba, abriu um negócio aqui do nada. Ó, então seno de π sobre 2. π sobre 2. Só que, cara, olha que legal. Se eu tô falando pra você que o seno de π vezes x sobre 4 é igual ao seno de π sobre 2, se eu tô dizendo que o seno desse ângulo aqui é igual ao seno desse ângulo aqui, eu posso dizer também que π vezes x sobre 4 pode ser igual a π sobre 2. Eu posso estabelecer essa correspondência, concorda? Se o seno desse ângulo é igual ao seno desse ângulo, é porque esse ângulo pode ser igual a esse ângulo aqui. Então, a gente faz essa correspondência. Agora, desenvolvendo. Bom, dá para simplificar π com π, né? Divide os dois lados da equação por π, e aí a gente consegue cortar, entre aspas, o nosso π. E aí, simplificando e isolando o x, que é o que eu quero descobrir. O x vai ser igual ao quê? Igual a 4 sobre 2. 4 dividido por 2. É igual a 2. Então, o x vai ser igual a 2 horas. Vai ser igual a 2 horas. Lembrando que o x indica o horário, né? O intervalo do dia em horas. O x vai ser igual a 2 horas quando o seno for igual a 1. Essa não é a única possibilidade, mas é uma primeira possibilidade. Quando eu estiver lá no horário de 2 horas, o seno vai ser igual a 1, e aí a temperatura na estufa vai ser mínima. Show de bola. Só que uma função trigonométrica, e aí você precisa lembrar desse conceito, ela tem variações periódicas. Então, um resultado na função trigonométrica, ele vai se repetindo no decorrer do tempo. E quando você pensa num valor máximo e num valor mínimo, existe um intervalo de tempo necessário até que esse valor mínimo, até que esse valor máximo se repita mais uma vez. E a gente tem que descobrir o período dessa nossa função periódica nesse caso, dessa nossa função trigonométrica nesse caso. Aí, eu vou utilizar aqui um recurso importante, tá? Ó, primeiro eu quero o seguinte, primeiro eu quero que você guarde essa informação, tá? Primeiro eu quero que você guarde essa informação. Quando x é igual a 2 horas, a estufa atinge pela primeira vez a temperatura mínima. Então, lá de madrugada, 2 horas da manhã, a gente vai ter aqui a estufa atingindo o valor mínimo. Ok, a temperatura atingindo o valor mínimo. Só que, cara, quando você pega uma função trigonométrica, você tem a seguinte estrutura. Vamos pegar uma função trigonométrica do tipo seno. F de x é igual ao quê? É igual a A mais B vezes seno de, aí entre parênteses, C vezes x mais D. Tá bom? A gente pode escrever uma função trigonométrica de maneira geral desse modo. E aí existe uma forma de você relacionar o período dessa função trigonométrica, com uma equação, né? A gente pode dizer que o período, e ele vai ser relacionado em função de uma equação específica. Né? Qual que seria aqui essa equação? A gente diz o seguinte, ó, o período P é igual a 2π sobre Czinho, ok? O período P de uma função trigonométrica vale 2π dividido por C. Pô, Vini, vamos lá, né? Quando você coloca que o período dessa função trigonométrica do tipo seno vale 2π sobre C, o que tu quer dizer? Cara, o P é o período. Isso aqui não muda. O P é o período. O nosso 2 vezes π seria o que seria o padrão de uma função seno. O que seria esperado de uma função seno sem qualquer tipo de adaptação. E o Czinho que está na fórmula é o quê? É aquele valor que está multiplicando o nosso x dentro da equação. Dentro lá da equação da nossa função trigonométrica, é o que multiplica a nossa variável x dentro do nosso seno. Então, eu vou substituir isso aqui, ó, dentro da função trigonométrica que ele me deu. Vai ficar como? Cara, vai ficar assim. O período P é igual a 2 vezes π dividido pelo quê? Pelo C. Quanto é que vale esse C aqui? Se você vier aqui, ó, quem que tá multiplicando o nosso x? É o π sobre 4. O π dividido por 4 é quem tá multiplicando a nossa variável x. Então, vai ficar aqui na parte de baixo, ó, π sobre 4. Π sobre 4. Agora, desenvolvendo essa nossa razão, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o seguinte, 8 vezes π sobre π é igual ao nosso período. Só que eu posso simplificar. Π divide π. Então, o período vale o quê? 8. 8 o quê, Vini? 8 horas. 8 horas. Tá bom? Isso significa que... O que eu posso afirmar a partir dessa relação? Cara, eu posso concluir, a partir dessa interação, a partir dessa relação, que a cada 8 horas, o nosso valor mínimo ele vai ser repetido. Ele vai ser delimitado mais uma vez. Ele vai ser alcançado mais uma vez. É isso que eu consigo afirmar com isso aqui. A cada 8 horas, o valor mínimo da função é alcançado mais uma vez. Eu falei isso pra você, tá? Você pode até anotar se você quiser. Em uma função trigonométrica, uma função seno, uma função cosseno, o período indica o tempo que leva, o intervalo no eixo x, no eixo horizontal que leva,
para que o valor mínimo se repita ou da mesma forma, para que o valor máximo se repita. Eu entendi, substituindo pela fórmula do período, que é 2π sobre c, e eu descobri que o nosso c, né, é π sobre 4, porque ele é aquele númerozinho que multiplica o nosso x ali dentro. Eu descobri pela fórmula do período que o período dessa função vale 8 horas. Então, a cada 8 horas, a temperatura atinge seu valor mínimo. Quando que foi a primeira vez que a temperatura tinha atingido o valor mínimo? Olha, a primeira vez foi quando x era igual a 2 horas. Quando vai ser a segunda vez? Quando x for igual a 10 horas. Porque depois de 8 horas, né? Depois de 8 horas, ó, mais 8 horas aqui. Depois de 8 horas, eu atinjo mais uma vez o valor mínimo, né? A cada 8 horas eu vou atingindo o valor mínimo. E assim eu vou progressivamente aumentando essa relação. Quando vai ser a terceira vez que eu vou atingir o valor mínimo? x3 é o quê? Às 18 horas. Então, às 18 horas, eu também vou atingir o valor mínimo mais uma vez. Porque, ó, depois das 10 horas, depois de passadas mais 8 horas, eu atinjo o valor mínimo mais uma vez. Ah, Vini, e quando vai ser a quarta vez que eu vou atingir o valor mínimo? Aí o aluno pensa, pô, a quarta vez vai ser aqui, ó, 18 mais 8, 26 horas. Só que 26 horas não é válido. Por que que não é válido? Porque o nosso x, o nosso tempo, ele tá no intervalo de 0 a 24 horas. Não tem como x ser igual a 26 horas. Se não tem como x ser igual a 26 horas, esquece esse horário aqui. Isso aqui pra gente não vai servir. A gente vai considerar somente esses 3 horários iniciais. Quando x é igual a 2 horas, quando x é igual a 10 horas, quando x é igual a 18 horas. Nesses 3 momentos distintos, a temperatura atinge seu valor mínimo. Por isso, quantas vezes a temperatura na estufa atingiu o valor mínimo nesse período? Letra B. Em um total de 3 horas. Essa equação de período é importante para o Enem? É importantíssima. Já caiu mais de 2, mais de 3 vezes na prova do Enem. Tu tem que guardar essa relação do período obrigatoriamente, porque isso aqui te ajuda muito em várias questões. Te ajuda nessas questões que falam de valor máximo e valor mínimo e te ajuda também em questões que te dão o desenho da função trigonométrica e pedem para você determinar a equação daquela função trigonométrica. Então tem que guardar essa relação sim. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.